Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, tá? Falando se a magia negra pode afetar a mente de alguém. Mas antes, para você que gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas também que precisam desse tipo de assunto, elas possam ver e tratar também. Bom, então vamos lá. O assunto de hoje, tá, que eu gostaria de conversar rapidinho com vocês, é a respeito se a magia negra afeta a mente de alguém, tá? A resposta é sim, tá? A influência, né, na verdade, quando essas pessoas, né, que fazem trabalhos para conseguir, né, ou amarração, ou quer que alguém assine algum contrato, geralmente essas pessoas elas mexem com aquelas cabeças de cera, elas mexem com miolo de boi, tá? Então, assim, tem como a pessoa às vezes mexer com uma cabeça de cera e trazer benefícios na vida de alguém? Tem, né? Desde calma, tranquilidade. Se a pessoa tá com a cabeça muito agitada, se a pessoa tá com pensamentos muito negativos, usa-se, né, para um propósito positivo, né, para trazer e ajudar alguém que está com pensamentos com turbulência, pensamentos, né, às vezes até de suicídios, pensamentos negativos que podem ou não ser de influências. Mas hoje a questão é a respeito de se a magia negra afeta. Afeta, gente, afeta muito, tá? A ponto, às vezes, da pessoa fazer coisas que ela não fazia, ficar agressiva, o pensamento confuso, a pessoa não consegue centrar, né? E uma das principais atitudes, às vezes, né, que a pessoa que está sendo sugada, atormentada por esses tipos de entidades, ela procrastinar, né? Não consegue, ela tem um monte de planos, projetos, coisas em mente, mas ela não consegue seguir adiante, tá? Justamente por conta disso, porque os pensamentos que ela tem para crescer, conseguir prosperar, relacionamento, seja lá ele qual for, essas entidades que estão sendo usadas para trabalhar, para mudar o pensamento de alguém, elas agem no mental da pessoa, são os ataques psíquicos, tá? Isso tem um vídeo que eu fiz explicando bem a fundo a respeito desses ataques. Todo mundo pode ser vítima desse tipo de magia. Pode. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, mantém-se em oração, a sua frequência elevada, porque isso atinge quando a frequência da pessoa acaba dando brecha e cai por algum motivo. E eu falo sempre, nós somos seres humanos, nós temos os nossos sentimentos, nós passamos por problemas, o nosso mental, né, às vezes precisa agir rápido. Esse tipo de magia, ela traz a confusão mental muitas vezes, a pessoa fica irritada dentro de relacionamento. Muitas vezes esses trabalhos são feitos, né, para atingir relacionamento, tá? Então é onde acontece brigas à toa, por nada, a pessoa fica extremamente irritada, tá? E muitas vezes ela nem sabe o que tá acontecendo, tá? Então, o que eu sempre falo para as pessoas, como que eu vou me proteger desse tipo de coisa? Mantendo sempre oração, tá? E eu vou falar para vocês depois, no final, uma oração que corta muito desse tipo de influência. As pessoas, o enfeitiçado, muitas vezes, ele não sabe o que está acontecendo, ele fica atordoado, ele fica atormentado. Eu vou dar um exemplo da pessoa quando mexe com um trabalho de amarração. Vamos supor que a fulana, ela quer o cara que tá casado lá, que por algum motivo ele acabou se envolvendo, né, com a pessoa, e a pessoa quer o cara de qualquer jeito, mas o cara tem uma família, ele é casado. Ela começa a fazer
trabalho para mudar o pensamento dele a favor dela. Então começa a mexer o quê? Na cabeça, no mental, os ataques espirituais o tempo todo, é onde às vezes começam os conflitos dentro de uma casa, começam as brigas, as discussões. Esse homem às vezes começa a ter atração por outras pessoas, coisa que ele não fazia. Ou às vezes a pessoa nem teve contato nenhum com outra pessoa, mas simplesmente aquela fulana cismou que é aquele cara. Então ele nem olhava direito para ela, de repente ele começa a enxergar a pessoa, tá? Só que tudo isso é feito sobre efeito de trabalhos e magias negras, tá? Que eu chamo de negra. Tem muita gente que fala que trabalho de amarração não é magia negra. Para mim ele é magia negra porque você está interferindo no livre-arbítrio e no destino de alguém. Então eu tenho isso como magia negra. A pessoa começa a enxergar outra pessoa com os olhos às vezes diferentes. Isso eu tô falando para pessoa que não está blindada espiritualmente, onde ela não vive fazendo orações, onde ela não usa uma outra frequência para se proteger, tá? Isso pode ser oração, pode ser os seus banhos de ervas, pode ser uma firmeza para o seu anjo de guarda. Então é onde a mente, é onde afeta, né, o mental dessas pessoas. E elas acabam ficando agressivas com as pessoas de casa e mais doce com essa pessoa que às vezes ela nem nunca olhou, nem nunca percebeu, tá? Então, assim, existe sim interferência. Muitas vezes, tá? Acontece sim as brigas, separação até, tá? Eu conheço pessoas que mexeram com isso, conseguiram o seu objetivo, só que depois foi totalmente infeliz, né? Então, a partir do momento que você muda o destino de alguém, né, o que você tenta mudar e mexer numa coisa que não tá, às vezes, no caminho dela, acaba trazendo infelicidade para os seus caminhos. Uma hora, esse trabalho acaba perdendo o seu efeito, acaba perdendo o seu poder, e onde começa depois a confusão pro outro lado da pessoa. Tem pessoas que fazem as coisas e elas acham que elas nunca vão pagar o que elas estão fazendo, tá? Um grande engano. Eu conheci pessoas que falaram assim, eu não fiz, eu paguei outra pessoa para fazer. Então a pessoa ou nunca vai descobrir que fui eu, ou a pessoa, eu não sou eu que vou pagar, vai ser quem fez. Não, foi quem pediu, é o maior culpado, né? E é o que vai arcar depois com esse karma que ele plantou, tá? Muitas vezes ele acaba recolhendo essa situação dentro da casa dele, com filho, com mãe, com um ente querido que ele tenha, tá? Então ele acaba vendo o sofrimento debaixo dos olhos dele, isso é fato, tá? Então assim, eu até hoje não conheço ninguém que se deu bem fazendo magia negra, tá? Para manipular o destino do... Você quer fazer para ganhar dinheiro, para trazer prosperidade, para abrir seus caminhos? Ótimo, a partir do momento que você coloca o nome de alguém querendo mudar uma situação, você está mexendo com magia negra. Então é o que eu sempre falo para as pessoas, engana-se quem acha que pedindo para um feiticeiro, pedindo para uma outra pessoa fazer, não vai arcar com karma porque não foi ela que mexeu, foi o outro, tá? O outro vai arcar também, tá? Mas quem mais vai arcar com a situação é quem teve a intenção de prejudicar o outro. Então, assim, anda vindo muitas pessoas pra mim reclamando a respeito de relacionamento, onde vivia muito bem, estava tudo bem, e de repente a pessoa tá totalmente modificada, tá? Então, a magia negra pega? Ela pega se você estiver com a sua frequência baixa, né? Se você continuar mantendo focado a sua, seja lá qual for a sua religião ou o tipo de oração que você faça, você acaba se fortalecendo espiritualmente, né? Porque nós temos também a nossa proteção, mas o inimigo está aí de todos os lados para atacar, principalmente quando ele é pago para poder fazer o mal no caminho de alguém, tá? Então a pessoa acaba recolhendo de qualquer jeito. Às vezes ela cai de cama,
ela depois fica ruim, ela fica mal, doenças, Eu conheci pessoas que eu soube que até ficaram, bem dizer, louca, de fazer magias atormentadas, porque aquelas entidades que ela pediu para trabalhar e fazer determinada coisa, né, simplesmente porque ela queria, são as mesmas que vão atormentar e cobrar ela depois. São esses obsessores que ela vai carregar depois, tá? Então, muitas das pessoas que mexem com coisas para atrapalhar o casamento, o relacionamento, a família de alguém, isso depois vai voltar para ela, para dentro da família dela. Ela querendo ou não, isso volta, tá? Então, aí essa pessoa, né, que me perguntou a respeito de que se a magia negra afeta, o principal ataque que a pessoa vai começar a sofrer já é o mental, tá? Então, às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo com ela não tem ânimo de fazer as coisas, ela perde a vontade de viver, ela perde a vontade de fazer, ela perde a vontade, e era às vezes uma pessoa, né, dinâmica, ativa, fazia, tinha alegria e de repente parece que isso murcha, né? Então ela pode estar sendo vítima sim, de magia sim, e o único jeito que eu até hoje conheço para tratar esse tipo de coisa ou é indo num local para quebrar esse tipo de magia e fazendo a oração do perdão, tá? Por que a oração do perdão? A oração do perdão é a oração mais forte que tem quando você demonstra humildade, mesmo aqueles que estão querendo te prejudicar. Então não tem um espírito negativo que não acaba perdendo as forças no momento de oração do perdão, tá? Porque aquilo acabou te atingindo em algum momento lá atrás de outra vida. Pode ser que você tenha feito alguma coisa para aquela pessoa. Porque quando a magia de alguma maneira te afeta, alguma ligação do passado existe ali. Tá? Então, assim, nós todos não adianta falar, somos santos, a gente só faz o bem, mas nós estamos aqui para cumprir com o nosso karma, evoluir. Então, nós viemos resgatar situações de outras encarnações. Mesmo a outra que eu tive foi boa, mas é lá atrás, entendeu? Então, não dá para falar. Mas nós sempre viemos aqui para resgatar algum erro nosso do passado. Sujeitos a esse tipo de ataques, todos nós estamos. Mas, se nós estamos numa frequência boa, a frequência está elevada, a probabilidade dessa energia, desses espíritos nos atacarem é quase zero. Por quê? Porque a luz que nós emanamos, a frequência que nós estamos, eles não conseguem chegar. Como que eles conseguem nos atingir? Vícios, bebidas, reclamações, fofoca, tudo isso faz com que a frequência baixe. A frequência baixando são onde nós recebemos, que nem se fosse, imagina flechas de energias negativas e ataques na nossa direção, tá? Tanto que em casa eu proíbo de ficar falando coisas negativas, principalmente fofoca. Eu não suporto, tenho pavor de gente fofoqueira, não suporto fofoca. Porque você tá falando de alguém, você tá julgando alguém, você tá criticando alguém no momento da fofoca, entendeu? Então eu acho que ali, naquele ponto, a frequência cai muito. E é onde dá brechas para que esse tipo de ataque, ele seja certeiro, né? Então é 1, é 2, é 3, é 4. Quando vai ver, a sua aura está cheia de buraco. E nesses buracos abre brechas para que esses obsessores, esses ataques de magia negra, eles pegam, tá? Quantas pessoas que não têm, que sofreram ataques de magia negras, estão de pé, estão continuando a vida, mas porque ela não deixa a frequência dela baixar, ela não se importa com o que está acontecendo ao seu redor, que cada um cuida da sua vida, né? Agora, quando a pessoa quer cuidar da vida do outro, palpitar, opinar, criticar, julgar, é frequência baixando, tá? Então, existe sim
Vício é outra coisa. Tomar uma cervejinha, tomar uma dose de vinho é uma coisa. Agora, pessoas fiar bebida, é que nem eu falo, às vezes você tá alegre, você tá lá conversando com os amigos, um churrasco, tá gostoso, foi tudo muito bom. Só que assim, cada vez que nós estamos sobre o efeito de qualquer que seja o tipo de droga, a nossa frequência é como se o nosso espírito, né, a gente tá aqui, ele fosse cada vez mais perdendo aquela força, né, entre quando nós estamos mais lúcidos. Então ele vai se distanciando um pouco da gente, a nossa proteção. E é onde entra as brechas para esse tipo de entidade, tá? Então, geralmente, pode ser por vícios, as pessoas que têm aqueles ataques de nervo, né? Então, ela já tá sofrendo muitas vezes aí esse tipo de ataque, vindo problemas. Nós temos problemas sempre, né? Para resolver aqui, resolve outra coisa ali, mas resolveu, passou, não remói. É remoendo, é condensando essa energia, é onde abre-se brechas para situações nos atacarem também. É só vício? Não, não é só vício. São palavras, são críticas, são julgamentos, tá? Então tudo isso abre-se campo na nossa aura para que essas influências nos atinjam, tá? Eu posso muito bem falar a respeito disso, porque eu também já fui vítima desse tipo de ataque espiritual, seja ele magia, seja ele ataques dos nossos inimigos do passado, né? Então eu já tive interferência disso na minha mente, e assim, é uma situação que você não sabe direito o que está acontecendo. Você sabe que você não é daquele jeito, mas você não consegue identificar o que está acontecendo. Só que também, quando você identifica, você cria uma força tão grande que aquilo já não te atinge mais, né? Então eu, como trabalho com o espiritual, às vezes para detectar que tá acontecendo alguma coisa já é mais rápido, mas às vezes tem gente que não. Então que aquilo vai acumulando, né? Então ela vai percebendo que quando, vamos supor, passa por uns dias, uns meses, a pessoa tá num ciclo assim de irritação, de nervoso, de angústia muito grande, de pesadelo, né, vamos dizer, até depressivo, né, que a pessoa acaba ficando para baixo porque ela já não se reconhece mais, né? Então, falar para vocês, o que corta isso? Eu vejo muita força na oração do perdão e o uso de banhos mesmo de ervas, tá? Casca de alho, guiné, arruda, sabe? Então, assim, são ervas que elas têm uma energia, uma frequência vibratória tão grande que esses seres baixos, né? Eu não sei se alguém já teve essa sensação, já aconteceu com alguém de às vezes sentir cheiro ruim e não saber do que é, mas o cheiro da entidade é podre mesmo, entendeu? Tem entidade que ela é tão baixa, ela vive numa coisa tão imunda que ela cheira esgoto. Entendeu? Você sente aquele cheiro, né, de lugar nenhum e é o cheiro da entidade. Só que quando você abre, expande essa sua energia, essa sua frequência, né, mais positiva, essa energia, ela expande, esse tipo de espírito, ele não consegue ficar ali perto. Então ele acaba expurgando, ele acaba expulsando. Por isso que eu falo pra você, quando a gente faz essa oração do perdão, sentimento mais humilde que você possa ter, pedindo perdão até por erros e coisas do passado, que acaba atingindo essa oração, ela repercute, né, por vários laços que possam estar ligados. Então, do mesmo jeito que vem esses ataques que nem flechas na nossa aura, essa oração, ela joga raios, né, de luz e de humildade, de sentimento de querer perdoar, de reconhecimento de uma situação, que ela transmuta essa frequência, essa energia, e é onde vocês joga, né? Então, enquanto vão jogar negatividade, essas flechas negativas, você irradia esse positivo. Então, acaba expandindo essa energia e jogando para longe esse tipo de energia maléfica,
né? E esses espíritos que trabalham nisso, eles não aguentam essa frequência de luz. Então eles caem fora, tá? Porque não dá para eles. Eles conseguem te atingir quando eles conseguem baixar a sua frequência, a sua aura já não brilha tanto, é onde eles conseguem o assédio e conseguem ter esses ataques espirituais, levando você a ter esse tipo de tormento na sua casa, tá? Hoje eu tô falando a respeito muito da parte do afetivo, que às vezes as pessoas estão bem e do nada começa, né, discussão boba, coisas à toa, explosões do nada, é uma irritabilidade fora do comum. Então já fiquem atentos, começou uma irritabilidade, um desânimo, que você sabe que você não é assim, pegue a oração do perdão, eu tenho ela completa aqui no canal, ela é maravilhosa e você pode estar praticando ela antes de dormir. Percebeu a frequência baixar? Vai, se concentra, faz a oração, porque a frequência subindo, esse tipo de ataque, ele vai embora, tá? E ele vai embora para onde? Ele vai embora para quem te mandou, né? Porque essa energia vai ter que estourar em algum lugar. Então ela não conseguiu estourar em você. Para onde que ela vai estourar? Pro remetente. Ela vai voltar para quem te mandou. Isso eu tenho comprovadíssimo, tá? Então tem muitas pessoas que às vezes falam, mas não fui eu que fiz, eu paguei a fulana lá, a fulana que fez. A fulana manipulou objetos, ou manipulou ingredientes. Ela vai arcar também? Ela vai arcar, porque ela sabe, quem trabalha com o espiritual sabe o que tá fazendo não é certo, né? Como paga-se às vezes para isso, então muitas pessoas têm em mente o quê? O dinheiro. Às vezes depende da história que a pessoa contou, né? Que ela vai lá, lógico que ela quer o homem, porque... Eu tô dando exemplo de homem, gente, mas isso acontece tanto pro homem quanto pra mulher, tá? Então ela conta aquela história toda triste, né? Cheia de coisa, de sentimento, de sofrimento. A pessoa que tá lá escuta e fala, vou ajudar, né? Esse sofrimento eu vou ajudar mais uma pessoa. E acaba que ela aceita a fazer o trabalho, né? Ou então, às vezes, para se mostrar, né, amiga, fala, não, vem aqui, eu vou te ajudar, nós vamos conseguir, você vai ver, ele vai ser seu, ou ela vai ser sua, bababá. E é onde a pessoa, às vezes, acaba fazendo esse tipo, né, manipulando esse tipo de energia, só que ela vai arcar também, porque ela invocou esse tipo de treva, então ela vai arcar também. Mesmo que a intenção dela foi ajudar a pessoa que estava desesperada, sofrendo de amor, ela vai arcar também. Mas a principal pessoa é aquela que mandou fazer. É aquela que pediu, é aquela que teve a intenção de prejudicar o outro, tá? Então, assim, não explodiu, não estourou em você, mas ela volta com toda a força para estourar em quem pediu para fazer, tá? Então, eu espero hoje que eu possa ter ajudado com algum esclarecimento a respeito disso, se a magia negra atinge a mente, sim, de alguém atinge, e o jeito que vocês podem estar fazendo para curar e se livrar desse tipo de ataques, né? Porque isso qualquer um está sujeito, tá? Na parte afetiva, no trabalho, eu quero fazer aquilo lá, eu quero que o fulano assine aqui, eu vou mexer com a cabeça dele para ele assinar. Então, assim, existem vários tipos de mexer com obsessores, né, com entidades trevosas, com o pessoal chama, né, de quiumba, de qualquer coisa que seja, para conseguir às vezes os objetivos dela. Só que quando uma coisa é a força, isso acaba sendo sim uma magia negra, tá? E se você já passou por isso alguma vez, já se sentiu desse jeito, ou se você sabe que já fizeram um trabalho para você, coloque pra gente como que você conseguiu sair dessa situação. Assim pode estar ajudando também outras pessoas, né, que talvez esteja sentindo ou passando pela mesma coisa, tá? E eu falei pra vocês, a oração do perdão tem aí no canal, descendo um pouco os vídeos aí, você vai achar essa oração. Mas também pode ser uma outra oração que você encontra na internet. Eu gosto dessa que eu coloquei porque eu acho ela bem completa.
E a oração do perdão tem, acredite, tem uma força imensa para cortar esse tipo de situação, tá? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Gratidão para vocês que estão chegando novos aqui no canal. O canal devagarzinho tá subindo. Eu fico muito feliz porque eu recebi mais mensagens essa semana de pessoas falando que através de vídeos mudou o posicionamento, mudou a situação, melhorou outras coisas, cortou dos vícios, tá? Então eu fico muito grata. Mas se vocês puderem colocar no canal, eu agradeço. Porque acaba incentivando outras pessoas também, principalmente às vezes quando eu ensino algum ritual, né, alguma simpatia, a fazer, que com certeza vai dar certo. Tudo que nós fazemos para nossa evolução, e que eu posso, e que eu sei que eu acabei ajudando, eu sempre que eu conto um pontinho para mim, com a parte espiritual, né, positivando e trazendo melhorias na minha vida, no meu karma, nos meus caminhos. Que eu também, assim como todo mundo, tenho karmas para cumprir, para pagar, para resgatar e para melhorar, como todo mundo, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Gratidão.